Na saga de Cavaleiros do Zodíaco, acompanhamos a história dos 5 Cavaleiros de Bronze protagonistas. Sabemos que eles enfrentam diversos inimigos, mas dentre eles, existem alguns que se destacam. E por isso no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês os maiores rivais dos Cavaleiros de Bronze na história de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei e bora para esse super vídeo. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos relembrar quais são os principais rivais dos Cavaleiros de Bronze em suas histórias. E para comemorar esse momento, vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Mostre para o YouTube a força de seu cosmo, começando por Seiya de Pégaso. Apesar de Seiya lutar contra diversos inimigos e ter como principal rival o Cavaleiro de Bronze Jabu, existe outro personagem que foi igualmente importante para a história do Pégaso. Eu estou falando de Cassius, o guerreiro que lutou contra Seiya pela armadura de Pégaso. Cassius era o aprendiz de China de Cobra e seu ódio por Seiya foi incitado por sua mestra. Cassius se tornou um guerreiro sanguinário para poder impressionar a China. No anime, ele arrancava as orelhas de seus adversários, mas no mangá esse personagem é muito mais sangrento. Cassius arrancava a cabeça dos outros aspirantes a Cavaleiro de Pégaso, porém Seiya consegue derrotá-lo, e nessa batalha temos a tão polêmica cena onde Seiya arranca a orelha de Cassius. Cassius é extremamente leal à China e nutre por ela um amor secreto não correspondido. Porém, com o tempo, ele percebe que seus verdadeiros motivos para odiar o Seiya era porque China, na verdade, amava o Cavaleiro de Pégaso. Sendo assim, Cassius toma uma decisão, motivado pela dedicação que tem por sua mestra e ciente do amor que ela sente por Seiya, ele se sacrifica para salvar seu antigo oponente. Isso acontece quando Seiya estava enfrentando a Yoria de Leão. O Cavaleiro de Ouro estava sendo controlado pelo Satã Imperial e apenas volta ao normal depois da morte de Cassius. Sendo assim, percebemos que Cassius foi o rival de Seiya quando disputaram a armadura de Pégaso, mas ele também competia secretamente pelo amor e carinho da Amazona China de Cobra. O próximo personagem dessa lista é Oku, o rival de Shiryu. Apesar de Shiryu ter grandes rivais durante a sua história, sabemos que Oku é um personagem inesquecível que conseguiu cativar os fãs. Apesar do discípulo rebelde do mestre ancião não ser um personagem da história canônica do mangá, Oku ainda assim conquistou seu espaço. No mangá, os principais rivais de Shiryu seriam os Cavaleiros Gêmeos de Dragão Negro ou talvez o Cavaleiro Algol de Perseu, mas no anime, Oku toma completamente esse papel, isso porque ele, apesar de treinar junto de Shiryu, agia como seu completo oposto. Enquanto Shiryu era obediente ao mestre ancião, Oku não gostava de seguir as regras. Ele nunca foi um bom discípulo, sempre desobediente. Oku costumava atacar os garotos das vilas próximas a Rosan apenas para testar a sua força. Certa vez, Shiryu foi igualmente atacado, mas ele não se defendeu ou reagiu, isso porque ele respeitava as ordens do mestre ancião. Oku acabou sendo expulso do treinamento pelo próprio mestre, e durante toda a sua jornada, ele tinha como objetivo voltar para derrotar Shiryu e mostrar que o mestre Doku estava errado. Após 6 anos, Oku volta para Rosan, chegando a tempo de salvar Shunrei, que estava se afogando. Ele queria enfrentar Shiryu, mas em seu primeiro confronto, percebe que o dragão estava cego. Por isso Oku sente pena de Shiryu e diz que seu cosmo perdeu o brilho. Porém, em seu segundo confronto, Oku cobre os seus olhos. Ele queria enfrentar Shiryu nas mesmas condições, mas ao ser derrotado, Oku aprende qual a verdadeira força que seu mestre Doku lhe falava quando era criança. Envergonhando-se por seu passado, Oku acaba perdoado por Doku, mas morre logo em seguida, se tornando assim um dos personagens mais queridos pelos fãs, e que ao meu ver, não merecia ter morrido nessa batalha. Oku poderia participar ainda mais da história, demonstrando seu desenvolvimento como um discípulo do mestre ancião. Vocês concordam comigo? Comente aí para eu saber. Shun de Andrômeda não possui grandes rivais na história do mangá, porém no anime, a Toei Animation criou alguns personagens originais que acabaram se tornando os rivais de Shun. Estou falando de Leda e Spica. Esses dois personagens treinaram ao lado de Shun e June na Ilha de Andrômeda.
porém ambos acabam odiando o Shun. Isso acontece porque Shun era o preferido do mestre Albion de Cefeu, e além de tudo isso, eles acreditavam que Albion foi morto por culpa de Shun, que foi considerado um traidor pelo santuário. Entre os testes para se tornar um cavaleiro, Shun teve de enfrentar outros candidatos, e entre eles, Leda e Spica acabam sendo derrotados por Shun. Sendo assim, eles perdem o direito de disputar a armadura de Andrômeda, podendo ser esse mais um motivo para serem rivais do cavaleiro. Porém, ambos também conseguem se tornar cavaleiros na ilha de Andrômeda, porém suas armaduras não possuem uma constelação, sendo criadas apenas para o anime. E após Albion ser morto por Miro de Escorpião, Leda e Spica são movidos pelos sentimentos de vingança. Ambos vão para o Japão, atrás daquele que julgavam ser o responsável pela destruição da ilha de Andrômeda. Eles encontram Shun e June e assim travam uma intensa batalha, porém Shun consegue derrotá-los facilmente, mostrando que realmente Albion estava certo por ter escolhido Shun como seu discípulo preferido. Falando sobre Hyuga de Cisne, tanto no anime quanto no mangá, conhecemos o seu maior rival na saga de Poseidon. Sim, amigos, eu estou falando de Isaac, que é o general marina de Kraken. Isaac foi um dos generais marinas apresentados na saga de Poseidon. Ele protegia o pilar do Oceano Ártico e foi um dos discípulos de Camus no mangá, ao lado de Hyuga, é claro. No anime, o mestre desses dois foi o Cavaleiro de Cristal, e Isaac acaba desaparecendo depois de ser pego por uma forte correnteza marítima. Ele acaba salvando a vida de Hyuga, mas perde um olho no processo. Isaac tinha o sonho de se tornar o Cavaleiro de Cisne, mas acaba sendo resgatado por Poseidon, se tornando assim um general marina. Com forte senso de justiça, ele era um homem de coração grandioso, como as vastas terras da Sibéria, e antes de morrer, acreditava que para salvar a terra de toda a sujeira da humanidade, precisaria destruir tudo e recomeçar do zero. Isaac estava decidido a ir até as últimas consequências pela justiça em que ele acreditava. Ele então combate seu antigo amigo Hyuga, mas acaba sendo derrotado, sendo essa a sua redenção. Atualmente, Isaac retornou na nova saga de Poseidon. Em determinado momento, ele acaba indo para uma outra dimensão, onde se tornou o Cavaleiro de Cisne no lugar de Hyuga. Mas ao recobrar suas memórias, Isaac enfrenta Camus e o derrota para voltar para seu verdadeiro mundo. Essa não foi a primeira vez que Isaac vestiu a armadura de Cisne. Isso porque na saga Episódio G Assassino, Isaac já tinha retornado dos mortos como o Cavaleiro de Cisne e se sacrifica para ajudar Hyuga, que agora era o Cavaleiro de Aquário. Com certeza muitos de vocês devem estar curiosos para saber quem seria o rival de Ikki de Fênix. Afinal, o Cavaleiro de Fênix treinou sozinho na Ilha da Rainha da Morte. Ele sofreu o inferno que foi imposto por seu mestre Guilty. Mas existe um personagem que seria o rival de Ikki em seu treinamento, e o nome dele é Jango. No mangá, a história desse personagem é bem diferente do anime, e após a morte de Guilty, Jango se torna o líder dos Cavaleiros Negros, que também são chamados de Cavaleiros do Apocalipse. Ele também toma para si a armadura de Fênix, e que após concluir seu treinamento, parte para enfrentar Jango, derrotando pelo caminho vários Cavaleiros Negros, bem como os Cavaleiros do Apocalipse, sendo esses o Cisne Negro, o Andrômeda Negro, o Pégaso Negro e os dois Dragões Negros. Eles então se tornam subordinados de Ikki, e Jango esperava para enfrentá-lo, junto à urna da armadura de Fênix. Eles deveriam lutar para ver quem teria a posse da armadura de bronze. Jango usa o golpe Inferno da Rainha da Morte, envolvendo o corpo de Ikki em chamas, porém seu ataque não faz efeito, já que Ikki domina as chamas. Jango recebe o golpe fantasma de Fênix, onde se enxerga caindo no mar de magma, sendo reduzido a ossos. A visão perturbadora é demais para Jango suportar, acabando por ter a mente destruída, e assim Ikki recupera a armadura de Fênix e a veste pela primeira vez. Na saga Episódio G Requiem, também é revelado que Jango teria sobrevivido a essa luta. Ele acaba tendo uma filha chamada Anne, e após sua morte, Ikki cuida de Anne e outras crianças órfãs que estão naquela ilha. Gostaram das curiosidades sobre os maiores rivais dos Cavaleiros de Bronze? Comente aí pra eu saber, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.